Muito bom dia, minhas irmãs. Como é que estão passando? Tudo bem? Durante esse período, né, que nós estamos em reclusão, período de pandemia. Eu espero que as irmãs estejam bem. Hoje nós vamos a mais um vídeo aula. E o vídeo aula de hoje, o nosso assunto, vai falar das lições de inovação de um povo marcado por tradições. Vamos orar a Deus pedindo sabedoria, que Ele esteja à frente, nos dirigindo nesse estudo. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidas mais esse dia, Pai, na Tua presença, para te pedir, Senhor, que Tu estejas abençoando cada coração, que Tu leves, Senhor, a palavra, a mensagem que Tu queres através do estudo desta lição. Dá-me a minha sabedoria necessária, concatenação, Pai, para que eu possa estar falando exatamente aquilo que Tu queres, Pai, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Abençoa, Pai, a cada irmã que é sua família, que está assistindo esse vídeo aula. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos ao alvo da nossa lição. O que significa isso? Aonde nós queremos chegar, né, com o estudo da lição. Ao final da lição, ela vai chegar aqui. O que ela vai querer transmitir, né? Então, seria assim, inovar, esse é o alvo da lição, inovar as formas de apresentação do Evangelho sem perder a essência. Tá? Então, esse é o nosso alvo, o alvo da lição. Agora vamos aos propósitos, né? E nós sabemos que temos 3 propósitos. O primeiro no sentido do saber, no sentido cognitivo, né? O que a lição vai, ao final dela, nós vamos conseguir, né, aprender, ou chegar, né, como objetivo. Seria entender que somos o quê? Responsáveis pela pregação do Evangelho em obediência ao Senhor. E devemos fazê-lo de que forma? De forma criativa. Então, esse é um dos propósitos, né, do estudo aí que nós vamos ter hoje. O segundo propósito, no sentido do sentir. Afinal, né, qual deverá ser o meu sentimento ao final do estudo desta lição? Eu devo perceber que é fundamental ter o quê? Entusiasmo e coragem para realizar as mudanças necessárias na maneira, ou seja, na forma de pregar o Evangelho. E, finalmente, o propósito no sentido do agir. A pergunta seria, né? Afinal, o que eu devo fazer, né? Quando terminar a lição, quando eu estudar o assunto, qual será o meu propósito nesse sentido? Seria usar a imaginação e a criatividade para pregar o Evangelho segundo a inspiração divina, para que mais pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. Então, esse é o propósito que eu devo atingir, né, no sentido do agir. É isso que eu devo fazer, usar a minha imaginação e a minha criatividade sempre, quando eu for falar de Jesus, do Evangelho que Ele deixou para nós. Muito bem. Uma vez, então, que conhecemos já os propósitos da nossa lição, né, vamos iniciar lembrando de 3 exemplos que a Bíblia nos traz sobre o modo das pessoas encararem o poder de Deus revelado em Jesus. Então, vamos ver. O primeiro exemplo que eu trago para as irmãs é o caso daquele centurião, né? Daquele centurião romano, que revela ser mais crente que os demais,
que os demais que eu vou trazer aqui, que vocês vão ver que é aquela mulher que tem aquele fluxo de sangue, e o terceiro exemplo que vocês vão ver que eu vou trazer é aquele líder religioso chamado Jairo. Então, esse caso, o primeiro caso do centurião, ele revela, né, ser mais crente que os outros, do que os demais, né? Quando ele declara, né, que bastava uma palavra de Jesus e tudo estaria o quê? Resolvido quanto à cura do seu servo. Ele disse isso. Vamos ver melhor que em Lucas, se as irmãs quiserem acompanhar, Lucas capítulo 7, os versículos do 2 ao 10. Tá? Lucas, vamos ver aqui, Lucas 7. Eu vou abrir minha Bíblia, eu vou ler do 2 ao 10. As irmãs acharam? Eu vou ler, as irmãs aí acompanham a lição, respeitando naturalmente as diferentes traduções. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Quer dizer, ele creu, né, que bastava uma palavra de Jesus e o servo dele ficaria curado. O segundo exemplo que a gente pode trazer, que eu trouxe aqui para os irmãos, sobre o modo dessas pessoas encararem o poder de Deus, né, que é revelado em Jesus, é da mulher mesmo com fluxo de sangue. Temendo se colocar diante de Jesus, o que ela faz? Ela toca-o em meio a uma multidão. E Jesus, naturalmente, na mesma hora, sente que saiu dele virtude, que alguém o tocou. Vamos ver isso mais de perto em Marcos 5, 25 a 34. Marcos 5, 25 a 34. Acharam as irmãs? Eu vou ler aqui, as irmãs acompanham. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, ou seja, nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem
tocou nos meus vestidos, nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, disseram-lhe os seus discípulos, perdão, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele, quer dizer, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. E temos o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, que é o de Jairo, que era aquele líder, né, religioso, tradicionalista. E ele crê que a forma de sua única filha ser curada, qual era? Era Jesus ir à sua casa para fazê-lo. As irmãs também conhecem, né, essa história que está aqui na Bíblia. Dos três, Jairo, o tradicionalista, foi o que mais sofreu, sem dúvida nenhuma, pois teve que esperar por mais tempo para que o milagre acontecesse, né? Naturalmente que quando Jesus foi se dirigindo, foi da onde ele estava até a casa de Jairo, a multidão o acompanhou e muitos o interpelava, pedia que ele realizasse milagres, né? Coisas do tipo. E ele teve mesmo que, teve um tempo, né? Que ele despendeu de um tempo para chegar à casa dele. Vamos ver, está em Marcos 5, 38 a 43. Vamos ver. Marcos 5, 38 a 43. Estou abrindo aqui. Mateus está em Marcos 5. Aqui. 38 a 43. Aqui. E estava na mesma página, eu desmarquei. Vamos lá. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Até o 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então, nós vimos aqui os 3 exemplos, né? Agora, podemos afirmar que desses 3, o centurião foi quem demonstrou uma maior fé, né? Daí nós podemos tirar uma reflexão. E a reflexão que nós podemos tirar é essa: será que temos a fé do centurião, reconhecendo o poder do Senhor sobre todas as coisas e experimentar, né, o agir de Deus? Então, nós podemos pensar que tipo de fé nós temos, né? Essa fé do centurião, ao meu ver, foi a que mais expressou, né, a determinação de que o servo dele ficaria curado com apenas uma palavra, uma ordem de Jesus.
Muito bem, nós devemos estar cientes que em alguns momentos nós devemos ter abertura para fazer ajustes e mudanças estratégicas como forma de propagar a mensagem de salvação, né? Principalmente nos momentos que nós estamos atravessando. Mas antes, vamos lembrar dos exemplos que estão mostrados em Atos 1:8 e também em Atos 8.1. Eu vou abrir aqui, Atos 1:8. Muitos já sabem, né, de cor, o que diz Atos 1.8, versículo 8. Vamos ver aqui. Atos 1:8 diz, aqui, o que diz? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito conhecido esse versículo, né? E Atos 8:1. Quem achou? Tá assim. E também Saulo consentiu. Saulo consentiu na morte dele. Estava falando aqui, naturalmente, do apedrejamento de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. A gente conhece que Marcos 16:15 tem aquele versículo também que é aquela ordem, né, que Jesus dá, ide por todo mundo, quando Jesus diz, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né, a toda criatura. Então, minhas irmãs, vejam o seguinte, no primeiro, em Atos 1:8, né, o Senhor deu à sua igreja a grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aliás, Atos 1:8 eu me confundi, peraí, deixa eu abrir aqui. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? Por toda a Judéia, e por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra, né? Então, nesse primeiro, Jesus dá à sua igreja a grande comissão. No segundo, né, que é Atos 8:1, que eu acabei de ler, as irmãs viram, né? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, né, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Nesse, o Senhor permitiu que a sua igreja sofresse uma grande perseguição para que deixasse a comodidade do eixo ali de Jerusalém, Jordão, Judéia, aquela região, e fosse até os confins da terra, né? Tudo era o quê? Propósito de Deus. Nós observamos isso até a dispersão, porque na hora que eles foram dispersos, eles foram obrigados, né, a saírem ali de Jerusalém, daquele eixo, conforme eu falei, da Judéia, daquela região, Samaria também, e ir até outras regiões, levando a palavra de Deus. Perceberam isso? Era cômodo permanecer ali na região da Judéia para eles, né? Mas isso não estava nos planos do Senhor. Assim, muitas vezes, meus irmãos, para que a igreja do Senhor faça a revisão de suas estratégias como forma mesmo de cumprir a sua missão, Deus permite que enfrentemos o quê?
oposição, perseguição, né? Crises internas e outras dificuldades, né? E isso é como aconteceu na igreja, naquele grupo de irmãos que cismaram de não sair daquela região de Jerusalém, né? Ali de Samaria, né? Da Judéia. Então aqui eu vejo um desafio. Na atualidade, nós vivemos momentos em que devemos conhecer as mudanças sociais em função mesmo da pandemia que estamos vivendo. Não é verdade? E a partir daí, conhecer ou mesmo identificar as mudanças sociais, né, para comunicarmos a mensagem salvadora, né? Sem perdermos o quê? A essência do puro evangelho. Então, nós devemos... E as igrejas em geral, vocês devem terem notado, né? Elas têm feito essas inovações nesse sentido, oferecendo seus cultos online. A nossa igreja mesmo, né? Igreja do Rio Grande, ela está atenta, ela também realiza os seus cultos, ela continua os seus trabalhos, né, de certa forma, tudo obedecendo os critérios, né, que a pandemia exige, né, os cuidados, né, para que o trabalho do Senhor não pare, prossiga, né, sem maiores, vamos dizer assim, sem que ninguém saia doente, né? Eles tomam todas as precauções. E nós também devemos tomar, né? Sair às ruas só em último caso, se precisarmos mesmo, mas sempre de máscaras, com nosso álcool gel, né? Procurando manter o distanciamento, e isso as igrejas têm feito. Então, a igreja ela deve estar o quê? Atenta para o uso adequado, diria eu, das estratégias para a semeadura da palavra de Deus, levando em consideração o que está em Mateus 13. Mateus 13 fala ali da parábola do semeador, as irmãs devem já também saber, nós já cansamos de estudar, né, onde Jesus ali explica aos seus discípulos, né, o porquê de usar as parábolas em seu ministério, né? Eu não sei se eu devo ler as irmãs, vamos ler, Mateus 13, vai do 3 ao 13, até porque eu vou fazer alguns comentários, mas eu vou me deter mais nos versículos, parte B do 10, o finalzinho do versículo 10, o 11 e o 13, mas eu vou ler a partir do 3, tá? Então, vamos lá, Mateus 13, vamos ver, Mateus 13, vou abrir aqui. Aqui, Mateus 13, versículo 3, do 3 ao 13, ok? Acharam? Acabei de achar aqui a minha. Então, fala assim, né? Aqui nós vamos falar da parábola do semeador, né? O 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Quem falou? Jesus, né? Dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, agora vem o que eu quero ressaltar. Por que lhe falas por parábolas? Quer dizer, os discípulos fazem essa pergunta a Jesus.
Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, aos demais, né, que não criam em Jesus, né? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O 13 também. Porque isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. O 11, vocês viram que eu queria enfatizar, foi quando Jesus responde assim, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então vejam o que Jesus respondeu. Observamos aí diversos tipos de solos, né, nessa parábola, que são os diversos tipos de coração, né? O coração meu está do lado esquerdo, mas quando eu projeto na tela, sai do lado direito. Então, vou botar mais, né? Então, tá. Os de terra boa representaria o quê? Os de coração... como é que fala? O solo bom, né? A semente cairia, né? De terra boa, que representaria as pessoas que foram separadas e preparadas pelo Espírito Santo para ouvirem e considerarem o Evangelho com interesse e sinceridade, né? Já que as pessoas por si mesmas, né, elas não costumam buscar a Deus, e assim Deus os atrai, né? Iniciando assim uma obra na vida dessas pessoas. Deus as atrai, essas pessoas, porque por elas mesmas a tendência do homem é não buscar, né? Afinal, Jesus nos diz em João 6, capítulo 6, versículo 44. Sabe o que ele diz? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, Deus Pai atrai, né, as pessoas para Jesus, aquelas que desde o ventre da mãe, Deus já olhou e já viu que ela iria crer. Por isso que diz que é separada, escolhida, mas porque Deus é onisciente, né? Já conhecedor do coração daquela pessoa, separou a pessoa e vai chegar no momento certo que Deus vai atraí-la para Jesus. As pessoas que estão sob tensão, isso eu acho interessante, né? Com os problemas, vivendo problemas dos mais diversos possíveis, sei lá, financeiros, problemas de trabalho, né? De relacionamentos, problemas de saúde, né? Muitos estão aí acamados, ou então seus familiares, né? E outros tipos de problema, elas ficam mais sensíveis, já repararam isso? A mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, que oferece ao homem o quê? A palavra, a salvação e vida eterna. Pois essas pessoas, na realidade, elas estão com seus corações abertos em busca, vamos dizer, de um apoio, né? de um sentido para aquilo que está acontecendo na vida delas, principalmente um sentido espiritual, em busca mesmo de uma resposta, né? De uma solução para os seus problemas, poderia dizer assim. Então, nesses momentos, é muito importante, é muito apropriado que essas pessoas, né, que essa pessoa que está passando por problemas, ouça que Deus a ama e que deseja ajudá-la, né, a atravessar esse deserto, afinal.
com ela. Porque Jesus nunca nos abandona, né? Quando a carga é pesada demais, ele até nos ajuda a carregar, ele está conosco, caminha conosco e às vezes até nos carrega no colo, né? Quando a coisa é demais. Bom, e então ele deseja atravessar com a pessoa esse deserto e que ainda, acima de tudo, está lhe oferecendo o que é vida eterna, com perdão dos seus pecados, né? Então é isso que nós temos que lembrar. Então, uma pergunta que eu vou fazer às irmãs: que estratégias nós, como igrejas que somos, temos usado para convidar os nossos parentes, os nossos, sei lá, amigos, vizinhos, né? Inclusive os vizinhos da própria igreja, agora eu já estou falando do templo, né? Do templo físico, para as nossas reuniões de celebrações, de cultos ao nosso Deus. Que estratégias nós temos usado, né? É de nosso conhecimento que muitas igrejas realizam estudos bíblicos com pessoas conhecidas, né, através de células ou pequenos grupos de estudo, onde a palavra de Deus é aprendida e semeada, né, no coração dessas pessoas convidadas, e que assim muitas vidas têm sido alcançadas e transformadas e acrescentadas ao reino de Deus. E isso periodicamente. E eu me pergunto, faço uma nova pergunta: o que estamos esperando para inovarmos, né, e criarmos oportunidades, estratégias para avançarmos na propagação do Evangelho em nossa geração? O que nós temos feito? Nós sabemos, né, que muitos o têm banalizado, né, o Evangelho. Muitos, até pela mídia, né? Muitas pessoas. Mas nós temos que ter uma atenção. Se em tempos passados apenas falar de Jesus provocava transformação, hoje vemos evangélicos em crescente conformação com os valores do mundo. Isso é triste, né, meus irmãos? Lembremos que a palavra santa de Deus é inegociável. Ou seja, os princípios divinos são inegociáveis, porque o Senhor Deus é imutável, ele não muda. Vamos ver primeiro Crônicas 29, o que diz, né? 29, capítulo 29, versículo 10. Eu vou ler aqui para os irmãos. Versículo 10, está aqui, achei. Diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Bendito, olha que ele diz, bendito és tu, Senhor, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Abram Salmos 90, versículo 2. Já abri na página, que bom. Diz assim, vou ler. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Portanto, Deus não muda, né? Isso é bom saber, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É muito bom nós sabermos que Deus é imutável, pois no mundo onde tudo
tudo é relativo, né? E cheio de incertezas, é extremamente, vamos botar, reconfortante. Essa é a palavra. Saber que os princípios de Deus são imutáveis. Repitem comigo. Vamos repetir? Vocês na casa de vocês, eu aqui. Os princípios de Deus são imutáveis. Outra vez, os princípios de Deus são imutáveis, né? E que assim eu estou o quê? Segura em Deus, que não tem variações. Deus é mesmo, ontem, hoje e eternamente, graças a Deus, né? Ele diz, ó, o mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. O próprio Jesus disse assim, Jesus disse, está escrito, Jesus é o caminho. Não existem vários caminhos para Deus. Ele usou o artigo definido o. Se ele dissesse, se estivesse escrito na Bíblia, Jesus é um caminho, seria um dos demais, né? Haveria mais de dois. Né? Mas ele diz, Jesus é o caminho. Ele também afirma, né, a palavra, Jesus é a verdade. Ele não diz, a Bíblia não diz Jesus é uma verdade, né? Certo? Não existem várias verdades. Afirma-se assim, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Também não disse Jesus é uma vida, né? Nós sabemos, não existem várias formas de viver na eternidade, somente uma, através de Jesus. Então, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus, estamos mortos para Deus. Porque Jesus é a vida eterna, não é, minhas irmãs? Jesus é a vida eterna, cheia de propósito. Fora de Jesus, o homem perde o quê? A razão de viver e vive para o que não tem valor eterno, sem Jesus. Afinal, eternidade, ela foi colocada no coração do homem. Todos desejam ter vida eterna, é ou não é? Ninguém quer morrer, ou quer? De uma maneira geral, ninguém quer morrer. E a vida eterna é conhecer e aceitar Jesus. Vamos ler o que diz João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Diz assim, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Maravilha, né? Eu não posso deixar de falar do 20, eu amo João 17, 20, né? Eu não vou deixar, porque quando Jesus roga por todos que ainda iriam crer nele, eu amo esse versículo, quando ele diz assim... Bom, Jesus já vem falando maravilhas desde o 17, eu vou falar para vocês do 17. Perdão, Jesus estava falando para o Deus Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Agora vem o 20 que eu amo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus, nesse instante, orando ao Pai, orou por você, orou por mim, orou por todos nós. E eu não oro somente por estes, aqueles que estavam ali, né? Mas também por aqueles que um dia crerão em mim. Maravilha, né?
que pela sua palavra hão de crer em mim um dia. Maravilha, né? Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,6, eu falei há pouco, né? Bora, igreja! Na gíria, né? Podemos falar, bora, igreja! Pregar essas verdades? Vamos lá, o que nós estamos esperando, né? Talvez precisemos mudar a estratégia, né, de apresentação desse mesmo evangelho de anos atrás para que se promova a transformação de vidas. Afinal, nós temos em nossas mãos muito mais recursos no suporte da difusão da informação que tínhamos antigamente, concordam? Nós temos aí a mídia, nós temos recursos tecnológicos que antes nós não tínhamos. Não, quando a palavra não quer sair, não adianta, né? A gente esbarra nela e ela fica travada, né? Então, nós podemos partir para a conclusão. O desafio da igreja é grandioso. E caso a igreja queira realizar a obra de Deus nesta geração e deixar um legado para a próxima, o que ela precisa fazer? Ela precisa manter acima de tudo a fé. Ou seja, a tradição de uma fé inabalável no Senhor Jesus. E assim ter a coragem de fazer as mudanças necessárias, né? Para que a obra do Senhor possa prosperar neste tempo. Assim, em primeiro lugar, nós devemos orar a Deus. Ore a Deus. E depois, use a sua criatividade. Certamente Deus ajudará. Renove-se, reinvente-se. Se necessário for, crie estratégias válidas, se utilizando dos recursos que temos disponíveis na mídia, que mostre ao mundo que o Evangelho continua sendo as boas novas de salvação em Cristo e de vida eterna para a presente geração. Como foi para todas as gerações passadas e como será para todas vindouras. Afinal, o tempo passa, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Está em Mateus 24:35, né? O mundo passa, mas as minhas palavras não vão passar. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo aula para a honra e glória do nosso Senhor, né? Que tudo é feito para a glória dele. Que as irmãs fiquem em paz, tenham uma boa semana que inicia-se hoje, né? E certamente no domingo que vem teremos mais uma aula, né? Na nossa EBD. Fiquem com Deus, Deus os abençoe a todos.